Olá, meu nome é João Vitor e hoje nós vamos falar sobre as inovações tecnológicas em obras envolvendo concreto armado. Os componentes que representam essa atividade são o orientador Alejandro Salazar Guerra e os alunos Brenda Késia, Jéssica Achilles, eu, João Vitor, Nathalie e Lindomar. Aqui tem o conteúdo programático do que vai ser abordado ao longo dessa apresentação, com introdução, histórico do concreto, inovação do concreto, o concreto armado tradicional, comparando o concreto antigo com o atual, as diversificações que foram se tornando ao longo das tecnologias da humanidade, fazendo um resuminho do artigo também e as referências bibliográficas. Bom, vou começar um pouquinho falando a introdução, e eu acho interessante a gente trazer esse contexto do que é ser engenheiro e fazer uma conexão com a nossa matéria. A profissão de ser engenheiro só foi reconhecida a partir da Revolução Industrial, no período de 1786, quando o inglês John Smeaton ele queria se diferenciar dos engenheiros que trabalhavam na guerra, né, projetando e exclusivamente voltados para a guerra. E com isso, a gente pode dizer que foi o passo inicial, marco inicial, para a gente colocar a palavra engenheiro na nossa sociedade, na nossa língua portuguesa. Bom, antes da gente partir para o nosso artigo, a gente achou interessante trazer a história do concreto aqui, no qual ele tem suas primeiras evidências aproximadamente 200 anos atrás, e ele era essencialmente utilizado em aquedutos e estradas de Roma. Antigamente e tal, a gente pesquisando, vendo mais sobre o contexto do concreto, a gente pode perceber que era uma mistura de cascalho, areia grossa misturada com cal quente, água e até às vezes utilizava sangue de animal para fazer o concreto. A gente achou interessante trazer, porque querendo ou não, é uma tecnologia que a gente utiliza nos meios de hoje, as ferragens, o concreto e a brita, né? Areia também para a gente fazer o concreto. Então até o sangue de animal que antigamente era utilizado, a gente já tem uma evolução tecnológica em relação a isso. Bom, a gente achou interessante também trazer o histórico do concreto, né? Antes do concreto armado e depois. A gente pode ver que antes do concreto armado, as coisas, as moradias de madeira, caverna, tinha taipa de pilão, o bloco rocha, sabe? E com a descoberta do concreto, né? Novas, novas construções foram surgindo, muito mais sólidas e fortificadas, e a gente pode ver que perpetuam até os dias de hoje, como os monumentos históricos, por exemplo. Bom, eu encerro minha participação aqui e agora eu vou passar a falar para a Brena, que ela vai falar um pouquinho mais da apresentação. Olá, meu nome é Brena Garcia e dar continuidade na apresentação do nosso trabalho. Então, vou falar um pouco aqui sobre a inovação do concreto, né? O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil. É um material de grande resistência, sendo capaz de suportar toda a estrutura da edificação. Aqui no nosso próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o concreto armado. O nosso concreto armado tradicional, ele é uma estrutura que utiliza armações feitas de barras de aço, né, em conjunto com o concreto. Essas ferragens, elas têm o objetivo de resistir aos esforços de tração e tornar a edificação mais resistente. Vou explicar um pouco aqui sobre a composição do concreto em estrutura de concreto armado. Antes de explicar mais detalhes a execução do sistema do concreto armado, é importante esclarecer qual a composição do concreto, né? Então, trata-se basicamente de uma mistura de cimento, água, pedra e areia, que ao ser hidratado com água, o cimento ele transforma-se em uma pasta aglomerante, que cria uma aderência perfeita para os fragmentos agregados, né? Estamos falando de pedra e areia. Então, a etapa de mistura da água com o cimento, ela é essencial para o concreto armado, pois apenas a quantidade correta ativa a reação química que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Então, se a dose líquida ela for pequena, a reação não acontecerá por completo no concreto armado. Já se for excessiva, a resistência da pasta pode diminuir. Então, essa dosagem, né, a dosagem dessa proporção é chamado de fator água-cimento. Boa noite, professor. Eu me chamo Jéssica. Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do concreto armado. A primeira vantagem que a gente tem é a resistência. Ele resiste ao fogo, ao tempo, choques, vibrações e também oferece boas condições de resistência à água. Também nós temos uma grande velocidade na obra, materiais e ferramentas são encontrados com muita facilidade. E por último, nós temos o custo baixo. Temos materiais comuns e mão de obra abundante e também que se torna mais barato.
Agora eu vou falar um pouquinho das desvantagens do uso do concreto. As desvantagens é que ele não é sustentável, ele polui ecossistemas e gera muitos resíduos na natureza, ele é de difícil demolição, a estrutura é mais robusta, que sobrecarrega as fundações, e tem uma demolição e restauração de difícil execução, e pouco isolamento térmico. Então, é recomendado, né, que sejam adquiridos recursos à parte de isolamento, porque geralmente em obras de construção civil há casas, tem moradores, pessoas circulando, então causa um maior incômodo. Aqui nós temos um resumo, né, do que nós abordamos sobre a utilização do concreto armado, as vantagens e desvantagens, trazendo uma visão geral do custo-benefício da utilização desse material na construção civil. Aqui temos os objetivos gerais da pesquisa, e agora a Nathalie vai falar mais um pouquinho sobre o tema. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Nathalie. Eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos específicos do nosso trabalho, suas justificativas e um estudo de caso. Vou começar pelos objetivos específicos do nosso trabalho, são 3. O primeiro deles é fazer um levantamento bibliográfico sobre o uso de tecido carbônico, para entender a sua aplicação no mercado da construção civil hoje. Nosso segundo intuito é analisar estudos de casos presentes na literatura acadêmica para compreender o uso desse composto no concreto e como que ele pode ser melhor aplicado. E, em terceiro lugar, a gente visa discutir os casos estudados para apontar as vantagens e desvantagens do uso dessa técnica e onde que ela seria melhor aplicada. As fibras de carbono, elas apresentam como suas características principais elevada resistência à tração e elevado módulo de deformação, com valores que chegam a superar as propriedades correspondentes dos aços de mais avançadas tecnologias. Ou seja, o reforço a partir das fibras de carbono é capaz de conferir uma certa elasticidade à construção, que resiste a impactos de maior intensidade. Aqui nós temos uma imagem de como essas fibras elas trabalham, reduzindo as fissuras no concreto ao longo do tempo. O nosso estudo de caso ele é a aplicação do composto carbônico no edifício do anexo 3 da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. O objetivo foi fortificar a estrutura de concreto da edificação, com o intuito de reabilitar as deficiências apresentadas no início do projeto. Com a aplicabilidade desse composto no concreto, percebeu-se que nós percebemos que houve um acréscimo na resistência do concreto, ou seja, houve um aumento da carga acidental. O resultado anterior da resistência desse concreto era de 150 kgf por metro quadrado. E assim que o compósito entrou na edificação, esse resultado praticamente dobrou e passou a ser 300 kgf por metro quadrado. Com esses resultados, o projeto recebeu o prêmio de excelência em reforço do Instituto Internacional de Reparação do Concreto. Meu nome é Leonardo, e dando continuidade aqui do que a colega Nathalie estava falando, chegamos na parte das vantagens e desvantagens, certo? As principais vantagens são aumento da resistência à flexão, cisalhamento, compressão, fadiga e ao impacto. A manutenção de seções originais de peças reforçadas, manuseio, instalação e manutenção em geral com facilidade, execução do reforço rapidamente. A desvantagem é o alto custo, comparando-se aos métodos convencionais. A mão de obra precisa ser especializada tanto no dimensionamento quanto na aplicação, e também tem a falta de credibilidade por parte dos engenheiros tradicionais, certo? Visto isso, algumas vantagens e desvantagens, chegamos à seguinte conclusão. Por meio de estudos anteriores, foi possível observar que a aplicação do composto de carbono, sendo o mesmo orientado ou não em meio ao concreto, e que poderá originar um compósito mais maleável, aumentando a resistência, a atração, a execução, o manuseio e manutenção com facilidade, ou seja, proporciona praticidade, além de redução de custo com paralisações. É notório que a realização do esforço integra características boas ao material de concreto, e desta forma deveria ser mais utilizado. Ainda assim, vale lembrar que pode demorar um pouco mais
devido à mão de obra ser especializada. E chegamos também à parte das referências. Referências essas que tivemos como base para executar esse trabalho, certo? No mais, é isso. Agradeço desde já a atenção de todos e muito obrigado.